Muito boa tarde a todos. Vamos prosseguir com os trabalhos. Antes de mais, quero agradecer o amabilíssimo convite por estar a presidir, a orientar esta sessão. Não me foi possível estar da parte da manhã e, infelizmente, não será possível estar até o fim, mas gostaria de cumprimentar todos os organizadores deste colóquio e, mais uma vez, agradecer efetivamente o convite, que me é sempre muito proveitoso, não apenas pelo gosto que me dá, mas também pelo que aprendo. E passo de imediato à próxima comunicação, que vai estar a cargo de Leonel Moura, com uma comunicação intitulada O Grande Artista do Futuro Não Será Humano. Leonel Moura trabalha com inteligência artificial e robótica para produzir um novo tipo de arte. Em 2003 criou o primeiro conjunto de robôs pintores capazes de gerar obras de artes únicas. Em 2007 criou também o Robotário, que é o primeiro zoo dedicado a robôs à vida artificial. Em 2009 foi nomeado embaixador europeu para a criatividade e inovação. Muito obrigado pela sua presença, vamos ouvi-lo com muito gosto. Bom, se não se importam, eu não gosto de estar sentado, gosto de mexer e peço desde já desculpa porque eu não estou habituado a Macintosh, isto é um problema de linguagem, de falar chinês, não sei falar chinês, e portanto provavelmente vou fazer aqui alguma asneira quando tentar mudar os slides. Antes de mais queria agradecer o convite e a vossa presença, embora deva confessar que me sinto um bocadinho deslocado, um bocadinho fora peixe fora da água. Por muitas razões, mas uma sobretudo. Eu sou artista. Para mim a questão do que é arte não se põe da mesma maneira que um filósofo, por exemplo. Por uma razão muito simples. É quem define o que é arte sou eu. Eu é que defino o que é arte, eu sou artista. E, portanto, como tal, a minha preocupação do que é arte é o que é que eu posso fazer que seja considerado arte. E é uma perspectiva totalmente diferente, porque, embora eu tenha que conhecer, que estudar, etc., a minha perspectiva é a perspectiva, de facto, de construir a própria definição da arte. Eu construo a definição da arte. E é isso mesmo que eu vou tentar explicar. Está a ver? É o problema. Não vai para baixo? Está. É para baixo. É para baixo. Eu não, digamos que para mim a questão, à partida, digamos, a questão até diria objetiva, porque a filosofia põe-se sempre numa posição, peço desculpa, está cheio de filósofos, põe-se sempre numa posição de fazer perguntas a que nunca consegue responder. Faz parte, e voilà. Faz parte, não é verdade? Põe a pergunta que já sabe que não vai conseguir responder. Porque, aliás, quem normalmente responde, eu vou-lhe dar um exemplo muito simples que vocês percebem. O que é a vida? O que é a vida para um filósofo? Dá para a vida inteira. Ele vai ficar a vida inteira a falar daquilo, não vai conseguir. Um cientista consegue. Existem. Vai evoluindo ao longo da história o que é a vida. Hoje já há definições de vida feitas por cientistas que são bastante objetivas para o tipo de conhecimento que nós temos. Ou seja, eu acho piada aos filósofos por causa disso. Eles põem uma pergunta e depois pronto. Para mim, não, para mim é muito claro, porque eu quando me ponho na posição de artista, o que é arte é para mim muito claro. É uma história. Para mim a arte é uma história. É uma história que vem de há milhares de anos e que chegou até ontem. Até ontem, porque hoje estou eu a pensar o que é que eu vou fazer.
E, portanto, é uma história que atravessa o tempo todo, que me convém conhecer, que é para não inventar a roda, para não andar a fazer a mesma coisa que outros já fizeram, o que infelizmente acontece muito frequentemente, como ainda hoje de manhã se viu, com alguns exemplos que foram aqui dados, que são arte absolutamente derivativa, porque a coisa está mais que feita e agora, pronto, faz-se de uma maneira um bocadinho diferente e parece que é uma coisa nova, não é? É pura e simplesmente uma repetição do que já está feito e, aliás, isso vai ficar também bastante bem demonstrado aqui na minha apresentação, mas digamos que para mim é uma coisa objetiva. Arte, o que é arte? É história, é história. E eu tenho que partir dessa história para pensar assim, pelo menos eu como artista, que não me interessa nada exprimir o que eu não sinto nada, nada que importe pôr numa tela, uma escultura, sinto muitas coisas, eu sinto imensas coisas, eu tenho naturalmente sentimentos, mas não me interessa nisso para nada, para a arte, acho que a arte não tem nada a ver com isso, a arte de hoje não tem nada a ver com isso, não tem interesse, para mim não tem, já teve. E para alguns tem, mas tudo bem, não faz mal a ninguém. Mas bom, não é que me interessa, não me interessa a emoção na arte. Evidentemente a emoção minha, interessa-me a emoção que provoca nos outros, porque evidentemente um artista não faz arte para si próprio, não tem interesse nenhum, faz arte para os outros, e então vai provocar emoções nos outros. Isso é uma coisa completamente diferente. E portanto, digamos que há uma história. Essa história tem uma evolução, e eu só pus estas 3 imagens só para explicar uma pequena coisa, é que evolução não quer dizer que seja para melhor ou para pior, para a frente ou para trás, para o lado ou para o outro lado. A evolução é exatamente isso, a evolução. A evolução, inclusive a evolução no campo biológico, por vezes tem, digamos, avanços tecnológicos, digamos, para a adaptação ao ambiente e por vezes tem regressos, coisas regressivas, mas que acabam por se adaptar melhor ao ambiente. Porque, por exemplo, nós aqui temos 3 imagens que eu escolhi um pouco ao acaso, podiam ser tantas. Digamos que o Giotto, por exemplo, em 1300, começa a desenhar, digamos, a possibilidade de uma figuração que eu chamaria de tipo fotográfico, ou seja, fotográfico no sentido em aquilo que os nossos olhos veem, parecido com aquilo que os nossos olhos veem. Não gosto nada de chamar naturalismo, não? Para mim naturalismo é a natureza. Realismo também não, porque há um movimento realista e, portanto, é uma coisa confusa. Mas, para mim, é um bocadinho... há um momento na história da arte ocidental, atenção, não estamos a falar, por exemplo, os chineses nunca se interessaram por isso, os asiáticos, em geral, os árabes depois mais tarde também não. Mas, bom, a ideia de conseguir fazer uma coisa parecida com o que os nossos olhos veem, que, por exemplo, tem um expoente, obviamente, na parte da Renascença, até com o uso das lentes, etc., para tentarem fazer, com muito rigor, digamos, quase científico, uma reprodução daquilo que se estava a ver. Mas depois, mais tarde, já aparecem os impressionistas, etc., ou Cézanne, a desmontar isso, a fazer coisas que se começam a afastar daquilo que a gente vê. Aquilo ali à direita não é assim. Toda a gente sabe que não é assim. E, portanto, já há um afastamento. Portanto, quando se fala em evolução, não quer dizer que vá para a frente ou para trás ou para o lado. Há uma evolução. Essa evolução é particularmente importante naquilo que podíamos chamar a arte do nosso tempo. E lá está. E volto outra vez à questão da filosofia. A filosofia, ao pôr a questão o que é a arte, é uma coisa super vasta. Aliás, achei muito piada hoje ao orador da manhã que eu assisti o inglês. Nigel. Ok, muito bem, peço desculpa, não conheço. Ele disse uma coisa que eu achei muito divertida. Disse assim: o que é que, se aparecesse um extraterrestre, o que é que nós lhe mostrávamos para demonstrar o que era o ser humano? Arte, claro. E eu dou-me vontade de rir. Arte, que é um Picasso. E ele ficava a saber o que era um humano, ou mostrávamos-lhe a Mona Lisa, ou mostrávamos-lhe uma escultura africana, uma máscara africana, e ele ficava a perceber alguma coisa, não ia perceber nada do que é um humano, como é óbvio, não é? E portanto, a questão mas a questão em si mesmo é interessante. A questão se eu tentasse explicar o que era a arte um extraterrestre, o que é que eu fazia? Era um problema, que é um problema da filosofia, não é? Para mim, por exemplo, mostrava-lhe a história toda. Olha, tens que estar aqui, senta-te aqui, olha, isto é tudo arte, e agora tira as tuas conclusões, como cada um de nós tem. Mas, portanto, há alguns momentos que são críticos, sobretudo para o nosso tempo, porque lá está,
quando se está a falar de arte, tanto pode ser uma coisa egípcia como uma coisa de agora, uma obra de arte atual. Ora, para mim não é assim. Eu, como artista, gosto imenso, eu vi os livros todos, estudei arte de todo lado, tudo o que eu pude saber. Mas o meu problema não é esse. Eu não estou a dialogar com os egípcios. Epá, não me interessa, não tenho interesse nenhum. Embora, por vezes, há movimentos artísticos, como é o caso do Corismo, que foi buscar as máscaras africanas, etc., os esquimós, etc. Bom, mas eu não adianto, para ser mais rápido.